Boa tarde a todos. Estamos aqui dia 15 de outubro de 2020, abrindo as apresentações ao vivo do prêmio Golden Tombstone 2020, referente às transações de 2019. A edição de hoje é sobre as emissões de dívida. Temos 3 apresentações incríveis, imperdíveis. Eu agradeço ao IBEF por todo o apoio e investimento feito na organização desse prêmio, que visa prestigiar os executivos do mercado que fizeram grandes transações ao longo dos anos, né? O nosso foco é na transação em si, e toda transação tem as suas peças fundamentais, né? A empresa, o assessor financeiro, o assessor jurídico. Esse prêmio visa prestigiar todos que fazem essas transações difíceis, complexas, parecerem ser tão fáceis todos os anos, né? Agradeço a Deloitte por patrocinar o prêmio e viabilizar a realização desse encontro. Agradeço aos finalistas, né, os representantes da Neoenergia, da Petrobras e da TAG, as 3 transações que foram selecionadas finalistas para o prêmio de dívida de 2019. A gente analisou várias transações, ao todo foram mais de 45 transações. Então, vocês que são finalistas já estão de parabéns, vocês já podem se considerar vencedores, e nós, membros da banca, né, somos vários diretores do IBEF que somos membros da banca, ficaremos muito satisfeitos em qualquer um de vocês 3 que ganharem o prêmio, né? E, óbvio, preciso agradecer todos os membros da banca que trabalharam arduamente para revisar as transações, levar em consideração todos os quesitos que nós consideramos para fazer as premiações. Então, muito obrigado a todos pelo tempo investido, pelas reuniões, pelo bate-papo, pela camaradagem, enfim, obrigado. Na terça-feira que vem, a gente tem, na terça-feira que vem, dia 19, no dia 20, e na quinta-feira que vem, dia 21 de outubro, no mesmo horário, às 18 horas, a gente tem as outras 2 lives. Elas serão na terça-feira de equity e na quinta-feira de fusões e aquisições. Tá bom? Eu queria chamar agora o Ronaldo Xavier para falar um pouquinho, né, como representante do nosso patrocinador, a Deloitte. O Ronaldo é sócio da área de Financial Advisory da Deloitte. Ronaldo, passo o bastão para você. Muito obrigado mais uma vez. Deixo aqui o meu abraço virtual. Obrigado, Securato, pela apresentação e obrigado a todos. Espero que todos estejam muito bem e seguros. Um momento complicado, né, para o mundo, e espero que todos estejam se adaptando bem a esse modelo de trabalho e essa nova forma de interação que veio para ficar, né? A Deloitte tem o privilégio, uma honra muito grande de patrocinar esse evento. Um evento que, pelo tema de hoje, é um evento que está assim na atualidade, porque a gente vive na área de Financial Advisor aqui uma realidade totalmente diferente há 12 meses atrás, e acredito que vocês estejam apresentando hoje um tema de altíssimo padrão, altíssimo nível. Por quê? Porque a nossa taxa de juros, o mercado que era há 12 meses atrás, hoje ele é totalmente diferente. O que a gente vive hoje na Deloitte? A gente vive um momento de mudanças rápidas, adaptação crucial no nosso modelo de negócio, e acredito que no modelo de negócio de todos vocês, e um reaprendizado. Eu diria que hoje a vantagem é a rapidez com que você desaprende algo e aprende algo de uma maneira diferente de fazer. Isso tem que ser muito rápido, né? Porque
as fórmulas, os processos que funcionavam há 6, 8 meses atrás, não necessariamente eles nos dão as mesmas respostas. Então, ele vai exigir muito de todos nós, de como nós estamos reagindo à nossa resiliência, olhando o mercado, não só as ações que devam ser tomadas agora, mas tentando prever quais as ações que, tomadas agora, elas não apenas gerem resultados presentes, mas também tentem desenhar o que seria um futuro próximo. Então, imaginem o nível de desafio que todos nós, consultores, empresários, né, profissionais da área de administração, economia e diversas áreas, a área de saúde hoje que vive muito isso. Então, é um grande desafio. A Deloitte patrocina sempre essas inovações, porque faz parte do nosso DNA entender e construir não apenas para a força do nosso mercado, mas também para o crescimento de pessoas e da comunidade. Eu acho que o maior resultado que uma companhia pode ter não é apenas no resultado de lucro, mas ela vê também a comunidade se beneficiando da construção do conhecimento e dos exemplos que uma companhia traz. Eu não vou me alongar muito, eu só gostaria que vocês também apreciassem um vídeo que a gente está fazendo um trabalho bastante sério nessas mudanças, na forma de ver o mundo e que está sendo a nossa cultura. Então, muito obrigado a todos, desejo muito sucesso e boa sorte nas apresentações. Tenho certeza que a qualidade e o nível de todos aqui é do mais alto padrão. Sucesso a todos e obrigado. A year unlike any other. A global pandemic, an economic recession, social unrest. It has tested our resolve. It also has opened our eyes to how swiftly business can adapt, how dramatically the environment can heal, how resilient and connected we all are. This crisis is a call to action, a challenge to do more than return to normal. It's an opportunity to create a better normal, a world reimagined that acts on society's needs. In this new ideal, organizations are more flexible and empathetic, uplifting diverse voices, creating inclusive cultures, supporting mental and physical well-being, preparing others for the workforce of the future, helping them achieve their aspirations, and find their true purpose. In a better normal, business leaders will help rebuild trust in society, deliver solutions through ecosystems and alliances, connect people with technology in ways that amplify both, and engage stakeholders in shared and sustained value creation. In a reimagined world, business and government proactively nurture our planet's health, inspire change among those they influence, and set examples through their actions. Returning to the way of life that existed before COVID-19 would mark failure. This is our chance to repair and reshape the world in a way that works better for everyone. For 175 years, Deloitte has helped people, clients, and communities adapt to and embrace what's next. That journey continues with new challenges, but the same purpose: to make an impact that matters. Muito bom. Rapidamente, eu consigo
compartilhar minha tela aqui, Rosa? Acho que sim, né? Liberado. Tá bom. O que eu queria mostrar para vocês são duas coisas. A primeira são os critérios que... desculpa aqui o mau jeito, né? Os critérios, são 9 critérios. Aqui estão os pesos e as dimensões. Então, 30% é o mais importante, a inovação. 20% é a complexidade da transação. 20% é a criação de valor. E depois os outros critérios têm 5%, então é bem mais homogêneo, né? Dimensão e relevância, a amplitude de mercados e jurisdições envolvidos, distribuição, o impacto da operação no mercado, superação de barreiras para a realização da operação e a precificação ou pricing. Então, para quem está menos familiarizado com o prêmio, existe um formulário padronizado, ele tem perguntas que direcionam para cada uma das dimensões de avaliação e as transações elas têm que ser submetidas para o prêmio. Qualquer pessoa envolvida na transação pode submeter a transação ao prêmio, e às vezes a gente tem até mais de um formulário para a mesma transação e a gente pega normalmente a mais completa. Esses formulários eles são distribuídos para os membros da banca. Então, está aqui todos os membros da banca. Então, um abraço especial para todos eles. O Adriano Mussa, professor da Sampo, que faz a análise técnica de todas as transações. André Luiz Rodrigues, equilibrista, diretor vogal. O Augusto Martins, conhecido como Guto, vice-presidente do IBEF. Carlos Bifulco, sócio-diretor. E criador do prêmio Golden Tombstone. Então, um grande abraço para o Carlos. Se não fosse por ele, não estaríamos aqui. A Cris Achê, conselheira do IBEF. Incrível, Cris, sempre nos apoiando muito, trabalhando duro para o IBEF. O Eduardo Toledo, também equilibrista. Né? Não devia nem estar aqui ex-equilibrista. Uma vez equilibrista, você é equilibrista para sempre, Edu. Grande Edu, um abraço. Eu, José Securato, eu sou o Júnior, são vários Securatos, a gente tem essa técnica de confundir o mercado, né? O Luiz Chiriac, presidente do Conselho de Administração, a Magali Leite, conselheira do IBEF, o Mário Mafra, vice-presidente do IBEF, a queridíssima Rosana de Pádua, diretora vogal, Rubens Batista, Rubão, diretor vogal, e 2 grandes amigos, o Alex Paixão e o Mauro Meinber. Eu fiz uma carreira em Investment Banking com os dois, então fiz questão de trazê-los para apoiar na avaliação de tantas transações importantes. Então, eu divido o peso desse prêmio com todas essas pessoas incríveis que fizeram o prêmio ser tão brilhante. Então, sem mais delongas, vamos passar a vez para o apresentador. Quem vai ser o apresentador? Alex Monteiro. Na verdade, a gente vai se dividir aqui, né? A gente vai fazer... Vou começar aqui, vou fazer a abertura, Leonardo Gadelha aqui, até para me apresentar rapidamente aqui. Eu sou o, diretor financeiro aqui e RI da Neoenergia. O Alex Monteiro, ele é o superintendente responsável pela área de finanças estruturadas, e tem também aqui da Neoenergia o Renato Rocha, que é o superintendente responsável pela área de RI. Então, vou me dividir com o Alex aqui para fazer a apresentação. A gente montou aqui uma apresentação bem curta para respeitar aqui o tempo que a gente tem aqui para falar do nosso case. Bom, só primeiramente, muito rapidamente, agradecer aí ao Securato pelas palavras, né? Agradecer ao IBEF pela oportunidade. É uma honra aí a gente estar participando aqui desse prêmio, só ter chegado aqui entre os finalistas, e também aí ao Ronaldo aí da Deloitte, e a Deloitte de estar patrocinando o evento.
Bom, Alex, você que está no comando aí da apresentação, né? Eu vou... Perfeito, já. Então, Estão todos vendo já? Sim, está aqui na tela. Se puder passar, por favor. A gente vai fazer aqui uma dobradinha. Então, só muito rapidamente aqui falar da Neoenergia, só em benefício daqueles que não são familiarizados aí com o grupo, né? A Neoenergia é uma holding, né? E ela tem aí, a gente é uma empresa aí que está no setor elétrico e é uma empresa integrada, né? Então a gente se divide aí em 3 segmentos, um que é o principal, que é o de redes, onde hoje a gente opera 4 distribuidoras no país, né? 3 delas no Nordeste, aí falar os nomes aqui que fica sempre mais fácil associar: a Coelba, a Celp e a Cosern, e uma no Sudeste, que é a Electro. Então são 4 aí no total. O nosso principal negócio é o negócio de distribuição. Então a gente aqui, em termos de área de concessão, são 835 mil quilômetros quadrados que a gente cobre e atende uma população de 34 milhões de pessoas. Então são números aí relevantes. A gente é o segundo maior player de distribuição no Brasil. Esse é o principal negócio, como eu falei, mas dentro ainda de redes a gente tem um negócio de transmissão, que hoje não chega a ser tão relevante, mas vai passar a ser, porque a gente tem 14 empresas de transmissão, né? A gente tem hoje, dessas 14, a gente tem ali 6 empresas que hoje já estão em operação e outras 8 em desenvolvimento, em construção. Então isso passa a ser relevante dentro do grupo. Nessa coluna ali do meio de renováveis, né, a gente tem hoje tanto negócios em geração hídrica, né, são 7, a gente tem participações em 7 usinas hidrelétricas, né, com uma capacidade total de 3 gigawatts, e também aí um outro foco aí muito importante, onde a gente tem hoje operação e tem projetos em desenvolvimento também, é o negócio de geração eólica. A gente põe aqui eólica e solar, porque solar hoje a gente tem projetos no nosso pipeline, mas hoje a gente não tem nada em operação de solar, nem em construção. Mas eólica realmente é algo aí que a gente já tem uma presença importante e vai tá com a entrega dos projetos que estão hoje em construção. A gente vai atingir aí 1,5 giga em termos de capacidade em energia eólica. E por último, o negócio de liberalizado, que é onde a gente tem uma térmica a gás, a nossa térmica em Pernambuco, a Termo Pernambuco, e uma comercializadora de energia que seu objetivo é fazer a gestão da energia do grupo, né? Não é fazer trading, ela gerir aqui as necessidades dos outros negócios dentro do grupo. Temos no mapa aqui onde a gente está presente, né? A gente tem como eu falei, então a gente está presente em diversos estados aqui, são um total de 18 estados no Brasil. Pode passar, por favor, Alex? Falar um pouquinho, então, já entrar na operação aqui, né? E antes de falar propriamente da operação, falar do contexto, né? Que a gente a operação em questão aqui foi uma emissão de uma debênture que a gente fez na Neoenergia, né? Na holding do grupo, né? Todos esses negócios eles estão em empresas que estão ligadas à Neoenergia. Foi uma 12431, ou seja, uma debênture, uma 400, uma distribuição no varejo, que atingiu 1,3 bilhão. Foram 2 séries de 10 e 14 anos. E aí o ponto aqui interessante foi a maior debênture verde no mercado brasileiro até então, né? Não tem outra emissão aí num volume superior a esse. Falando do contexto, né, quando a gente começou ali a pensar em estruturar essa operação, a gente estava vindo de uma tentativa de IPO frustrada, né? A Neoenergia ela tentou fazer um IPO no final de 2017 e acabou por uma série de fatores, né, que aqui não vem ao caso, mas acabou frustrado, né? O IPO não foi adiante. E então, dali para cá, assim, você tinha uma questão que era uma desconfiança do mercado em relação à capacidade de entrega do plano da companhia, da Neoenergia. Ela vinha com uma alavancagem relativamente alta, né? Ela atingiu ali no final de dezembro de 2018, a gente estava com uma alavancagem de 3,5 vezes dívida líquida EBITDA, e com plano de investimento robusto, né? Nosso plano de investimento, que é o nosso plano atual de investimento, ele é um plano de 30 bilhões de capex em 5 anos. Então, a gente estava indo nesse momento aqui já aí no
do ano passado, né? A gente, no final do ano passado, em dezembro de 2018, a gente já estava caminhando para fazer uma segunda tentativa de IPO, mas a gente estava numa situação que a gente tinha uma alavancagem elevada e um plano de investimentos de 30 bilhões em 5 anos. Então, isso despertava uma certa desconfiança do mercado da capacidade, né, se a companhia tinha balanço para executar esse plano. Então, isso era uma ameaça para o próprio IPO em si, essa desconfiança aí do mercado. Então, você fazer uma operação como essa, né, simultaneamente ao IPO, aumentava bastante o desafio, né, você ia ter duas ofertas concomitantes, duas instruções CVM 400, então isso a gente até ouviu da própria CVM numa reunião que a gente fez com eles, que isso era algo inédito, e a gente sabia do risco de contaminação. Então, uma vez que você está indo para um IPO e fazendo uma debênture, né, e com um nível de alavancagem alto, se alguma das duas operações não vai bem, você tinha um risco grande de contaminação de uma operação com a outra operação. Ao mesmo tempo, a gente tinha aí qual era a situação de mercado nesse momento, né? Estou falando ali de final de 18, início de 19 já. Você tinha um mercado que estava apresentando uma demanda, né, por emissões com vértices mais longos. Então, a gente via ali demanda para 10 e 14 anos e com uma boa profundidade. Então, a gente percebia que havia mercado para uma operação como essa e, ao mesmo tempo, muitas emissões vindo a mercado, né? Então, você pegar só essa janela entre junho e agosto de 2019, foi quando a gente saiu com a nossa operação, foram 6.400 de outras emissões comparáveis ali de rating com a nossa. Então, a gente teve uma concorrência pesada ali apesar da demanda de mercado, a concorrência foi pesada. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava criar uma diferenciação, né, para a nossa debênture, e a gente viu ali enxergou aí uma oportunidade de, fazendo uma debênture, né, uma debênture verde, uma 400 e com esse selo verde, a gente viu nisso aí essa diferenciação e era uma oportunidade também de você, fazendo essa debênture simultaneamente ao IPO, ela na verdade ela aconteceu pouco antes a oferta de ações, né? O trabalho foi em paralelo, mas a gente desembolsou antes. Então a gente conseguiu demonstrar na oferta de ações, né, a gente tendo sucesso na debênture, que a gente estava conseguindo acessar o mercado de dívida, né, o mercado de DCM, e garantindo os recursos necessários para os nossos projetos, né, os nossos projetos Greenfield, que já estavam contratados naquela época. Então, em outras palavras, a gente tendo êxito na debênture, né, nessa emissão, a gente isso ia suportar o sucesso do IPO, né, que acabou acontecendo. Então, a gente conseguiu... esse foi assim, a debênture, o sucesso não está nem só na debênture, tá? A gente ter tido êxito nessa emissão para conseguir, e foi uma ajuda importantíssima aí no sucesso do IPO, que passou aí uma tranquilidade de acesso a mercado e antecipação de recursos para os projetos. Essa decisão, naturalmente, como era uma 400, ela teve que acontecer antes, né? Então a gente essa decisão ela foi tomada ali por volta de fevereiro de 19, para que houvesse tempo de preparar, né, fazer toda a preparação para a debênture e, ao mesmo tempo, para a oferta de ações. Bom, dito isso, eu passo aqui para o Alex, a gente entrar aqui na emissão propriamente dita e falar um pouquinho do que a gente tirou aqui de lições aprendidas, aí, o que ficou, qual foi o legado aí que ficou para a Neoenergia depois dessa operação. Fala, Alex. Obrigado, Gadelha, boa noite a todos. Agradeço aí ao IBF, parabenizo pela organização do prêmio, que apesar do contexto tem saído com a perfeição de sempre, e agradecer aí também a participação dos colegas aí das demais operações. Vou descrever aqui rapidamente a operação. O instrumento foi uma debênture de infraestrutura, né, sob a Lei 12431, com esforços amplos de distribuição. O volume era de 1.250 milhões, com duas séries, uma de 10 anos, 8, 9 e 10, e uma segunda série de 14 anos, amortizando a partir do quarto, né, juros anuais, sem carência.
taxa teto nessas duas séries foi D de referência B28, com 20 bips de prêmio na série de 10 anos e 30 na série de 14 anos, ou IPCA mais 4,37 e o IPCA mais 4,47, o que fosse maior. O book building aconteceu no dia 10 de junho e a liquidação aconteceu no dia 2 de julho. Nós tivemos um sindicato aí com 5 bancos nos assessorando na distribuição dessa emissão. O que são os principais resultados da emissão, particularmente, que a gente gostaria de destacar, né? Bom, primeiro, a ampla participação no mercado, ela foi distribuída para diversos tipos de investidores, assets, tesourarias. A demanda total chegou a quase 2 vezes livre. A alocação foi 800 milhões na primeira série e 500 milhões na segunda, no total emitido de quase 1,3 bi. E dentre as debêntures concorrentes, né, dentro desses vértices apresentados, foi a emissão com menor prêmio, né, com fechamento em relação ao teto definido de 30 e de 25 bips, respectivamente. A taxa final, então, ficou da primeira série em IPCA mais 4,07 e da segunda série em IPCA mais 4,22, com destaque aí para uma oferta amplamente pulverizada, né, com 60 bids na primeira série, 42 alocados, a segunda série com 48 bids e 38 alocados, foram alocados aqui quase 10 mil CPFs, então foi uma debênture bastante pulverizada, com uma distribuição bastante eficiente e com uma demanda muito forte, como vocês puderam observar. Acho que são 3 aspectos aqui importantes que a gente gostaria de destacar, que caracterizaram essa emissão, né? Bom, primeiro, um aspecto de sustentabilidade, o legado que ela deixou para a organização. Segundo, um pioneirismo, né, e a complexidade dessa transação, pioneirismo pelo ineditismo da simultaneidade, que o Gadelha comentou, e isso trouxe uma complexidade muito grande e exigiu alguma inovação e com relação à coordenação de Anbima e CVM, porque tivemos que coordenar e concatenar cronogramas que, na origem, não são Acho que o Alex ele congelou ali, né? Não sei se para todos. Para mim, sim. Bom, vamos ver se ele volta aqui. Eu posso ir seguindo aqui. O problema é que eu acho que ele que está com o comando ali da apresentação, mas vamos ver se ele estava comentando aqui exatamente esse ponto aqui do pioneirismo, né, e da alta complexidade. Então, reforçando aqui que por ser algo inédito, né, trouxe aí uma complexidade aí, né, um processo como esse, né, e um IPO já são suficientemente complexos, e a gente precisou coordenar aí, né, os cronogramas, tanto de Anbima e CVM, para ter sucesso aí nas duas operações. E o impacto relevante aí, porque foi, como eu falei, a maior emissão verde no mercado doméstico e aportou aí uma substância e relevância para essa categoria. Eu não sei se a gente consegue, talvez aí Renato, você consegue projetar para a gente... voltou aí a tela. Talvez passar aí para o próximo slide, enquanto... Quem que tem esse? Bom... Então, assim, agora a gente abre um pouco mais só em detalhe esses 3 aspectos, né, que a gente comentou aqui. Então, o primeiro deles, que foi da sustentabilidade, né, esse legado organizacional. Então, a gente precisou de uma validação independente, né, para que seja aí, para ter essa certificação verde. Então, seguindo aí as melhores práticas de taxonomia, do Climate Bonds Initiative. Isso possibilitou uma integração muito grande entre a área financeira e as demais atividades. Então, assim, isso foi importante para aproximar, né, as demais áreas, RH, operações, sustentabilidade e governança da área financeira, para que a gente obtivesse sucesso aí na operação. Colocar aí em foco a questão de finanças sustentáveis, isso é algo que a gente está vendo essa onda agora, né, que está vindo muito forte. Naquele momento isso não estava tão forte aqui no Brasil, né, de finanças sustentáveis, agora isso virou quase que uma moda aí, e então isso possibilitou hoje a gente, depois de ter feito essa operação, a gente já partiu para o desenvolvimento de um framework próprio, né, então as novas emissões que a gente vai estar fazendo daqui para frente, elas já vão estar dentro desse framework, então a gente
segue aí essa integração entre finanças e as demais áreas, ela ficou, né? Não foi algo pontual ali para essa operação. E essa operação ela possibilitou um aumento do prazo médio da dívida, né? Antes da operação era de 3,86, foi para 4,30. E por último, aí nesse quesito, a superação de barreiras junto a órgãos reguladores. Como eu falei, a CVM disse que nunca tinha feito algo nesse sentido, mas que ela estaria preparada para fazer, então a gente conseguiu fazer um cronograma ali, concatenando CVM e Ambima e seguir aí com as duas operações em paralelo. Pode passar, por favor. E aqui a questão do pioneirismo, né, e da alta complexidade. Então falamos já aqui do ineditismo, isso trouxe aí muita complexidade aí para a operação, a grande relevância para o IPO, como eu falei, então isso a gente conseguiu ao longo, foi interessante que a gente estava durante o roadshow, né, da oferta, podendo falar do resultado da emissão da debênture, isso reforçou muito o discurso, né, e ajudou aí no sucesso da oferta de ações. A gente incorporou também ao discurso aqui o que a gente tinha equacionado as necessidades de CAPEX Greenfield por 18 meses com essa debênture, então isso foi bastante importante. E a gente criou uma diferenciação para as outras emissões concorrentes ali, por ser a única verde naquele momento. É difícil ainda falar que hoje uma emissão verde você tem um benefício em termos de taxa, né, que você consegue uma redução de taxa pelo fato da emissão ser verde, mas assim, sem dúvida é uma diferenciação, principalmente quando você está falando de uma emissão 400, que foi o nosso caso aqui. E você precisou também de uma complexidade aqui que a gente não mencionou, é que quando você está falando de coordenar vários assessores legais e financeiros, quando você tem duas operações simultâneas, isso fica mais difícil, né? Você está falando são bancos distintos, são assessores legais também distintos, então você precisa de uma coordenação muito mais ali fina para que não tenha nenhum problema, nenhum ruído. Bom, eu acho que com isso, se puder passar o próximo, acho que a gente encerra aí, esse é o último ponto, né? Quer dizer, o impacto aí que fica no mercado, né? Então foi a maior debênture verde, como a gente falou, então traz bastante substância e relevância para essa categoria, consolida aí a Neoenergia, né, como um grande emissor, então isso sem dúvida aí foi importante aí no ano de 19 para a Neoenergia, então fica aí esse legado. A precificação também evidenciou a qualidade de crédito da companhia e a complementariedade com o processo de IPO, como eu já falei aqui, então foi muito importante aí, uma operação acabou ajudando a outra, e a janela, né, assim, tem sempre um pouco aí do fator sorte, mas a gente ter tomado a decisão e ter a operação ter saído ali no momento que foi uma janela de mercado favorável e que acabou criando uma referência para as futuras emissões da Neoenergia, né, que hoje é um emissor frequente. Então, eu encerro aqui, peço desculpas aí pela falha técnica aí que houve aí mas aí eu não sei se foi a Rosa aí que continua passando aí a apresentação, espero que tenha dado aí para seguir aí, não tenha perdido aí o fluxo aí da apresentação. Agradeço a todos e a gente está à disposição aqui para responder eventuais dúvidas aí, perguntas que os senhores tenham. Leonardo, muito obrigado pela apresentação. Acho que ela cumpriu bem a proposta, né, o nosso objetivo, um pouquinho mais sobre como foi a emissão da Neoenergia de 1,3 bilhões de reais. Então, uma transação relevante no mercado brasileiro. Qual seria, né, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, coloca no chat que a Rosa vai distribuir para a gente. Enquanto isso, eu te pergunto, né, qual foi no nosso prêmio, né, o critério de maior peso é inovação, 30%. A minha pergunta é, o que você acha, né, qual que foi, na sua opinião, o elemento mais inovador dessa emissão, né? Bom, Sicurato, eu acho que sem dúvida foi essa questão da simultaneidade, né? Você
realmente conduzir duas operações, né? Uma oferta de ações, né? Um IPO, que já é algo complexo por natureza, né? E foi algo, e a própria emissão da debenture na Neoenergia, foi a primeira vez, né, que a gente estava fazendo uma 400 na Neoenergia, né? Essa foi a 6ª emissão da Neoenergia, né, como a gente mostrou ali, mas foi a primeira 400 na Neoenergia, então foi a primeira vez com a distribuição ampla, e a gente fez isso na mesma janela de um IPO. Então, eu diria que essa foi a maior complexidade, né, de você coordenar você concatenar esses 2 cronogramas com diversos assessores, com uma pressão grande de tempo, né, que como o IPO você tem uma janela, você não pode, se sai daquela janela, você já tem que usar as demonstrações financeiras do outro trimestre, você tem uma janela ali, então você está limitado pelo tempo, então eu diria que esse foi o maior desafio, né, e essa decisão a gente precisou tomar com antecedência, para poder, a gente não sabia exatamente como estaria o mercado naquele momento, né? Então foi uma decisão de risco, né? A gente, como falou no início, isso, assim, ainda bem que a gente está falando agora de algo que deu super certo, mas sem dúvida o mercado poderia ter fechado e aí você teria uma dificuldade em colocar debênture e isso prejudicaria sem dúvida a própria oferta de ações, né? Então acho que esse foi o maior desafio aí de estar conduzindo as 2 operações em paralelo. Estou vendo que o Alex também já está de volta ali, conseguiu reconectar. Consegui. Alex, você falta, mas você muito certo E acho que vale a pena falar para quem está assistindo, né, que o seu IPO, né, o IPO da Neoenergia, também está concorrendo ao prêmio Golden Thompson na categoria de Equity Capital Markets, né, de ECM. Então, vocês têm aí a medalha dupla, né, dele. Então, mas pode voltar no de dívida, né, a gente não vai ficar triste se a gente levar os 2 não, tá? Não precisa... Muito bom. Eu os parabéns pela transação, parabéns a todos os envolvidos, foi de fato 2 transações incríveis e semana que vem a gente vai conhecer um pouquinho mais da outra. Então, a debênture verde da Neoenergia, parabéns, obrigado. Agora, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou passar para a segunda transação da noite, que é a emissão da Petrobras, que o Saraiva vai apresentar, a não ser que a gente tenha algo diferente combinado. Não, é isso mesmo. Boa, vamos lá, Saraiva, grande Saraiva. Como compartilho aqui? Já está compartilhando? Agora eu estou vendo. Não? Tá, peraí. Estão vendo? Agora sim. Vou ligar a modo tela inteira. Ô Saraiva, o que é mais difícil fazer, um exchange offer ou uma debênture verde? Ele está conflitado, hein? Você tem que falar, não, a gente faz tudo, aqui é tudo tranquilo, não tem coisa difícil. Posso ir lá? Vai lá, qual que é seu? Obrigado aí ao Securato, ao IPF, à Deloitte, a todos os membros da banca e aos colegas concorrentes. Meu nome é Guilherme Saraiva e estou aqui para falar sobre a operação de troca de títulos da Petrobras ou operação de exchange offer que a gente fez aí no ano de 2019. Bom, qual é o cenário em 2019 para a Petrobras? Não que esse cenário ainda não exista. É um cenário de desalavancagem, né? A dívida da Petrobras em agosto de 2019, que era a véspera da gente anunciar a operação, era de aproximadamente 101 bilhões de dólares. Né? Desses 101 bilhões de dólares, 76 bilhões em dívida financeira, que é aquela junto às instituições financeiras e mercados de capitais, e aproximadamente 25 bilhões de dólares referente aos nossos arrendamentos,
categoria que passou a ser considerada dívida depois da mudança das normas contábeis aí, chamadas de IFRS 16. Então, a gente ainda tinha dívida alta e também amortizações significativas de curto prazo. A gente pode ver aqui o perfil de amortização da dívida financeira da Petrobras naquela época, com algumas torres ainda que traziam preocupações. 8,2 bilhões a amortizar em 2023, 9,3 em 2024, um perfil ainda que trazia preocupações. Por outro lado, o cenário em agosto de 2019 era bem diferente do que a gente tinha em 2016. Né? Aqui é um gráfico do CDS da Petrobras, que é basicamente o risco que os investidores enxergam na companhia. Pode ver que há uma melhora significativa, uma queda consistente entre o início de 2016 e a véspera de quando a gente anunciou a operação. O que isso significava? Embora a companhia ainda estivesse no seu processo de desalavancagem, que se intensificou exatamente a partir de 2019, os investidores tinham muito mais atratividade pelos títulos da Petrobras do que tinham antes. Né? Em outras palavras, estava cada vez mais difícil a gente pré-pagar dívidas e continuar no processo de desalavancagem. Para a gente comprar dívida, para a gente pré-pagar e reduzir dívida no mercado de capitais, a gente precisa fazer uma oferta, né, de recompra para o mercado. A gente não pode simplesmente ir lá e pré-pagar os títulos a nosso bel prazer. E estava ficando cada vez mais difícil, porque com a maior atratividade dos papéis da companhia, menos investidores estavam dispostos a simplesmente entregar os seus títulos e sair completamente da exposição da Petrobras. Enfim, então quais eram as motivações para a gente fazer a operação? A gente queria desalavancar e estender as maturidades, né, como a gente viu ali no primeiro slide. Estava cada vez mais difícil comprar, então a gente precisava reduzir dívida, mas com toda essa dificuldade de recomprar, só para vocês terem uma ideia, entre 2016 e o início de 2019, a gente já tinha recomprado no mercado quase 15 bilhões em títulos antigos. A gente não podia comprometer a liquidez da companhia, a gente tinha aproximadamente 3 bilhões de dólares para gastar de caixa nessa operação, e não podia passar disso para não comprometer a liquidez e não trazer riscos de curto prazo para a companhia. E a gente queria realizar a operação de forma muito rápida, né, para não ficar exposto à volatilidade de mercado. Então, qual foi a solução que a gente, junto aí com os bancos coordenadores, qual foi a solução que a gente chegou? É esse palavrão aí que vocês estão vendo aí no título desse slide, que é uma oferta de troca, ou exchange, de títulos any and all droppable with cash consideration. Né? Basicamente, esse palavrão enorme significa. Significa que a gente mirou em 7 títulos, tá? 7 bonds da Petrobras, com vencimentos entre 23 e 29, e com outstanding total de aproximadamente 20 bilhões de dólares. Isso aqui não é adesão, isso aqui é só o outstanding daqueles títulos que a gente incluiu na oferta. A oferta any and all, o que significa uma oferta any and all? Que todos os investidores de um determinado título que venham a aderir à oferta, eles são contemplados, ou seja, não existe um investidor de um título sendo contemplado e outro investidor do mesmo título não sendo contemplado. Todos os investidores daquela série de títulos que, desde que a série seja aceita, entregarem os seus títulos, que aderirem à oferta, todos vão ganhar o prêmio, todos vão ser contemplados na oferta. Tem uma série de tipos de ofertas de recompra em que isso não ocorre. Quando a gente está falando de any and all, a gente contempla todos os investidores da série. E mais, quando a gente fala de uma oferta any and all, a SEC, que é o órgão regulador norte-americano, ela permite que a gente realize em apenas 5 dias. Ofertas que não são any and all precisam de pelo menos 20 dias para serem concluídas, então você fica muito mais exposto à volatilidade. Cash consideration, o que é o cash consideration? Significa que a gente executa o pagamento, né, o prêmio, o pagamento aos investidores que aceitarem a nossa oferta. A gente realiza o pagamento de 2 formas. Uma parte em dinheiro, ou seja, essa parte funciona como se fosse um pré-pagamento, a gente reduz a dívida bruta e o investidor reduz a exposição à Petrobras, mas uma porcentagem através de uma troca por um novo bonde, ou seja, ele entrega um bonde dele de maturidade mais curta e migra para um novo bonde com vencimento em 2030, né? Um bonde mais longo, com exposição maior, um bonde mais líquido, um bonde novinho em folha ali, no qual ele migra. Tá? Com isso, essa segunda parte, ele mantém a exposição à Petrobras e a Petrobras não reduz a dívida nessa segunda parte, mas a gente consegue estender as maturidades, consegue estender o prazo médio da nossa dívida. Foi uma estrutura droppable,
O que isso significa? Que assim que o teto do dinheiro gasto, ou seja, da porcentagem que a gente está usando, que a gente está pagando em dinheiro, o teto de 3 bilhões fosse atingido, lembra que a gente tinha só 3 bilhões para gastar nessa operação. As séries seguintes, elas eram descartadas. Em outras palavras, eu aceitava tudo que uma série fosse entregar, a menos que essa série atingisse o teto de 3 bilhões. A partir daí, eu descartava aquela e todas as séries seguintes, o que me permitia a não exceder o limite de caixa que eu tinha estabelecido. Foi uma estrutura também sem arbitragem no preço, ou seja, tanto o prêmio que a gente pagou pela troca, né, o prêmio que a gente pagou pela adesão à oferta, tanto a precificação do novo bonde que foi criado, todos eles estavam atrelados à Treasury. Assim, não tinha arbitragem entre um e outro. É muito comum ofertas de compra baseadas em preço fixo, né? Você vai lá, estabelece um preço fixo no seu bonde e compra por aquilo. Como essa oferta tinha um componente duplo, um componente de recompra e um componente de troca na composição de um novo bonde, a gente atrelou tudo a Treasury, isso vai aparecer nos próximos slides, de maneira que não houvesse arbitragem entre um e outro e desse mais segurança tanto para a Petrobras, tanto para os investidores. Outra característica é que só investidores institucionais poderiam aderir, isso é uma norma da SEC, tá? Em ofertas de exchange, só investidores institucionais e investidores estrangeiros, na verdade, podem aderir à oferta, mas para que os investidores de varejo norte-americanos não fossem esquecidos, não fossem negligenciados, ao mesmo tempo a gente também fez uma oferta de recompra para eles, de recomprar. Eles não podiam aderir à oferta de exchange, mas eles podiam entregar os bondes que eles detinham pelo mesmo prêmio, pelo mesmo pagamento que a gente estava pagando os investidores institucionais. Claro que a oferta de exchange foi o carro-chefe dessa operação, mas também houve, só para adicionar mais complexidade, também houve essa oferta de recompra dos investidores de varejo. Aqui só os players da operação, para mostrar a quantidade de gente participando, tudo isso numa oferta de 5 dias. A patrocinadora do projeto foi a Petrobras, a garantidora também de todos os bondes antigos, tanto do bonde novo criado. A emissora dos bondes é a Petrobras Global Finance, que fica na Holanda, é o veículo que a gente utiliza para emitir os nossos bondes. Esses aqui são os dealer managers da operação, o Citi, Crédit Agricole, HSBC, Mizuho, Morgan Stanley e Santander. O Tender Agent, que é o Global Bondholder Services, é a empresa que recebe as ordens dos investidores quando eles aderem à oferta. O agente fiduciário, que é o Bank of New York, e aqui os escritórios de advocacia, foram pelo menos 2 na parte especializados em lei norte-americana, o Creeley Gottlieb e o Sherman Sterling, um na lei brasileira, que era o Piero Neto, e um na lei holandesa, a PGF fica na Holanda, então também era necessário um escritório especialista nessa jurisdição. Esse escritório foi o Hogan Lovells. Cronograma da operação, a gente anunciou dia 9 de setembro de 2019 pela manhã, antes dos mercados abrirem. Isso era importante para esse ser considerado o dia 1 da operação. Lembra que a gente tinha 5 dias para fazer a operação. A data de limite para adesão dos investidores era dia 13 de setembro, esse era o dia 5, até às 17 horas, a hora de Nova York. Ou seja, quem apertasse o botão lá até esse momento, garantia que entraria na operação, a menos que a série fosse dropada, como a gente viu ali no slide anterior, caso o limite de 3 bilhões em dinheiro gasto fosse atingido. A data da precificação do novo título também foi 13 de setembro, ou seja, ele não tinha arbitragem de preço, porque ambos estavam atrelados à Treasury, e também não tinha arbitragem de data. Ambos eram precificados no dia 13 de setembro. E a liquidação no dia 18 de setembro. Aqui tentando explicar uma coisa bem complexa, qual que era a estrutura da operação, né? O desenho esquemático tenta mostrar. Aqui eram os títulos que a gente estava contemplando. Esse aqui é o Petrobras com vencimento em 2023, 24, 25, 26 até o 29. Isso aqui é o nome dos nossos títulos, como eles são conhecidos no mercado internacional. Aqui o nível de prioridade, né? Porque quando o limite de 3 bilhões fosse atingido, eu passava as de prioridade, acho que estavam no final da prioridade, eles seriam supostamente descartados, supostamente porque acabaram não sendo, né? Aqui o valor do principal, né, de cada um dos bondes naquele momento, o valor outstanding. Esse aqui é o prêmio que a gente pagou, era o spread sobre a Treasury, né?
esse spread sobre a Treasury na data de final da adesão e era convertido em preço, aquela famosa PMT da HP12C. Você pegava a Treasury, somava esse spread, calculava a PMT com base no vencimento e achava exatamente o preço. No próximo slide a gente vai ter aí os preços finais no qual a gente pagou aos investidores que aderiram em cada um desses bondes. E aqui a taxa entre troca, né, entre troca e pagamento em dinheiro. Esse primeiro bonde aqui, por exemplo, 2023, a gente pagou 50% em dinheiro e 50% a gente trocou pelo novo bonde. E assim vai até os bondes de prioridade, de sexta e sétima prioridade, no qual a gente pagou 30% em dinheiro e 70% eram bondes mais próximos da prioridade do novo bonde que a gente estava emitindo. Então, a gente manteve mais exposição para esses investidores. 70% do montante aderido se transformou no novo bonde. E aqui as características do novo bonde. É um novo bonde de maturidade em 2030, 15 de janeiro de 2030, com garantia incondicional da Petrobras, e a taxa de juros também atrelada à Treasury, a Treasury de 10 anos, com spread de 3,22%, também calculado na data de expiração. Essa aqui é a operação de compra, só lembrando que também teve a oferta de recompra para os investidores varejistas, tudo isso ao mesmo tempo. E aqui os resultados da operação, né? O slide parece igual, mas é ligeiramente diferente. Aqui tem os títulos que a gente contemplou, aqui o principal, né? Aqui já o preço de recompra, esse preço aqui já é aquele spread, aquela Treasury mais spread convertida ao preço. Então esse foi o preço que a gente pagou na data o preço que a gente pagou calculado na data de expiração da oferta. Esse aqui é a adesão de cada um desses títulos, né? Por exemplo, 2023, 85 milhões de investidores aderiram e assim vai até o 2029, onde mais de 1 bilhão de investidores aderiram à oferta. E aqui também já aquele split, né, entre dinheiro pago e o montante trocado pelo novo bonde. Lembra que o 2023 era 50%, 50%? Então, a gente pagou esses 85 aqui, pagamos 44 em caixa e 44 se converteu no novo bonde até o bonde 2029, no qual 778 se converteram nesse novo bonde. No final das contas, a adesão aí foi de próxima de 7 bilhões de dólares, sendo que 4,115 bilhões se converteram nesse novo bonde 2030, com maturidade mais longa do que todos os outros bondes que a gente estava recomprando. E, além disso, ainda teve 56 milhões comprados junto aos varejistas naquela oferta paralela de recompra. O novo bonde, a característica dele final está essa aqui, né? Essa aqui, emitido pela Petrobras Global Finance, o volume é esse aí que eu falei, e a yield, essa yield aqui também já convertida a Treasury mais spread no dia da expiração a 5,093% ao ano. Foi emitido ao preço de 100%, como é prática nas ofertas de troca. E aqui, por final, os destaques, né, da operação. A estrutura inovadora, ela foi pioneira da América Latina. A gente nunca, nenhuma empresa em toda a Latam tinha feito uma estrutura como essa, de troca junto com recompra ao mesmo tempo, né, com o chamado Cash Consideration. Estrutura altamente complexa, envolvendo a troca e recompra de títulos ao mesmo tempo, e ainda contemplando a precificação de um novo título. Muitas vezes, operações de troca são realizadas com um título que já existe. No nosso caso, ainda teve a precificação de um novo título que não existia antes, ou seja, um novo título 2030 que foi criado só por conta dessa operação. Uma operação envolvendo diversas variáveis, ou seja, precificação, recompra, prêmios, investidores de varejo e inúmeros players, como vocês viram aí no outro slide, inúmeras categorias de investidores, né, e jurisdições, Brasil, Estados Unidos e Holanda. Mas tudo isso também realizado de forma rápida e transparente, né, tudo isso em 5 dias, e assim, sem nenhuma reclamação dos investidores, ou seja, não houve nenhum problema na execução da operação. Em relação à relevância, é importante destacar que foi a maior transação brasileira em 2019 e a segunda maior da América Latina em 2019. Em relação ao alcance, foi muito legal também, porque a gente conseguiu contemplar toda a nossa base de investidores, né? Os bondholders da Petrobras estão localizados nos Estados Unidos, Europa, Ásia, além de uma parcela significativa em Brasil.
né? E todos investidores de todas essas jurisdições aderiram à oferta, não foi só os americanos ou só os europeus. A gente ficou muito feliz que investidores de todos os continentes aceitaram a nossa oferta e aderiram, reduziram um pouco a sua exposição à companhia de um lado, mas, por outro lado, entraram num novo bonde novinho em folha. Outro destaque foi a precificação, que foi ótima. Esse novo bonde, com vencimento de 2030, ele foi o bonde de menor cupom, né, menor yield, já que foi emitido a 100% desde 2013, emitido pela Petrobras. Em 2013 a gente ainda era investment grade, então foi uma coisa, um feito bastante significativo, o que a gente conseguiu, que mostra a confiança dos investidores na companhia, e sem contar a característica do hedge, que permeou essa precificação, que permitia que tanto a parte recomprada, tanto a parte do novo título criado, ambos estivessem atrelados à Treasury, então não houve arbitragem, o que sem dúvida aumentou a adesão dos investidores em relação à oferta. Os desafios que a gente superou, acho que também é importante destacar isso, a gente já tinha realizado seguidas ofertas de recompra, né, e o grande desafio era convencer os investidores a venderem seus títulos durante um período de melhora de crédito da Petrobras e contínua desalavancagem da companhia. A estrutura que a gente criou, ela atingiu com sucesso esse objetivo, né? A gente conseguiu ofertar novos títulos para os investidores que gostariam de continuar expostos ao risco Petrobras. Eles reduziram um pouco a sua exposição, mas mantiveram pelo menos metade da sua exposição num bonde novinho e com maior maturidade. Acho que a precisão da operação também é de se destacar. A gente gastou 2,8 bilhões em caixa, a gente tinha um teto de 3 bilhões, ou seja, a gente quase acertou na mosca o montante que a gente queria gastar, e nenhuma série precisou ser dropada, ou seja, 100% dos investidores que aderiram à oferta foram contemplados. A gente também ficou muito satisfeito com isso. E, por final, a geração de valor, né? Eu acho que a gente tem muita satisfação de dizer que essa operação gerou valor, primeiro para os investidores, porque eles conseguiram manter a exposição à Petrobras e ainda migrar para um novo título de maturidade mais longa e mais líquido. Ele passou a ter mais de 4 bilhões de principal outstanding, e gerou valor para a Petrobras, não tem nenhuma dúvida, porque a gente conseguiu continuar o nosso processo de desalavancagem e extensão dos nossos investimentos, dos nossos vencimentos de curto prazo, mantendo a liquidez da companhia e nos fortalecendo para futuros investimentos, e para o Brasil, né, porque foi uma operação significativa que fortaleceu a confiança dos investidores para emissores brasileiros como um todo, fortaleceu a estrutura de capital da Petrobras, permitindo que a gente pudesse investir mais no futuro, o que certamente vai trazer benefícios aí para o Brasil, gerando cada vez mais empregos. Então, essa aí é o resumo da estrutura, e coloco aí à disposição para qualquer dúvida aí do pessoal que está assistindo. Caramba, Saraiva! Excepcional, parabéns. Uma transação lindíssima. A Petrobras, ela está em todos os nossos prêmios, né? E várias vezes em mais de uma categoria. Então, eu sempre me pergunto como é que que a Petrobras vai fazer de diferente esse ano para estar aqui, porque ele é um frequent issuer, todo mundo sabe, todo mundo tem exposição, e aí vocês conseguiram mais uma vez, então parabéns. E a apresentação também foi muito boa, né? Você quebrou minha perna, porque eu estava aqui bolando as perguntas e aí você já foi respondendo. Aí a outra, eu vou pegar ele na criação de valor. Como é que eu vejo? Está lá na sua apresentação também. Então, parabéns pela transação e pela apresentação. Obrigado, gente. Não foi fácil, a gente posso assegurar para vocês. Algum dos membros da banca tem alguma pergunta? O microfone está aberto. Rubão, você quer perguntar alguma coisa? Eu acho que você deixou todo mundo sem perguntas. Que bom, que bom. Espero que tenha ficado claro. Não é fácil apresentar um projeto complexo como esse, cheio de variáveis, num prazo só de 15 minutos. Daria para fazer, se fosse para fazer meia hora de apresentação, daria para fazer uma apresentação de meia hora, mas eu acho que ficou bom, acho que conseguiu elucidar aí todos os pontos, pelo menos os principais pontos da transação. Maravilha.
Sebastian, eu acho que agora está cada vez mais complicado, né? A gente teve 2 apresentações aí incríveis. Alex, tem uma pergunta lá que o Bifuco fez. Aí você, se você puder esperar até o final, você responde no finalzinho. Você consegue enxergar Claro. as perguntas aí no... Tá bom. Então, podemos passar a palavra para o Sebastian? Alguém se opõe? Então, tá bom. Sebastian, o palco é seu. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeito. Deixa eu só fechar, então, aqui. Vocês estão vendo a apresentação em... Muda a apresentação? Agora sim. Agora sim, perfeito. Então, primeiro, eu queria agradecer, obviamente, o convite, onde aqui seria selecionado para esse painel, né, de projetos. Queria parabenizar também os outros speakers, que realmente fica muito difícil agora para mim apresentar aqui como último com essa apresentação, né, dado que todos vocês já arrasam, né, basicamente. O português não é minha primeira língua, então, já desculpando qualquer coisa, se não ficou claro alguma coisa, posso também explicar em inglês, ou alemão, posso oferecer. Então, sou Sebastian, da Engie, tá? Trabalhando na Engie como VP de M&A Business Development. Na época dessa transação, fui mais responsável pelo financiamento, porque por isso eu tenho a honra hoje de representar nosso time aqui. Obviamente, antes de começar, eu acho importante relembrar que a compra da TAG, né, e o financiamento também foi estruturado, obviamente, com muitas pessoas, muitos envolvidos, não só dos parceiros no lado equity, do CDPQ, obviamente, mas também dos nossos bancos parceiros. Vamos passar por eles depois, ver quem foi envolvido. Mas, obviamente, uma transação desse tamanho, de um M&A, um non-recourse full project finance, obviamente, precisa muitos atores de trabalhar juntos, né? Então, talvez só para lembrar um pouco o que é o overview da TAG, né, qual é a TAG, eu acho que todo mundo já está bem ciente, né? Transporte de gás, alta pressão, tem basicamente 2 malhas, um isolado no norte do país, outro na costa, vocês estão vendo? Sim. É a maior malha no Brasil, né? Então são 4.500 quilômetros de gasodutos, tem várias autorizações são de longo prazo, com contratos de longo prazo com Petrobras. Hoje, obviamente, tem a discussão de abertura do mercado, e, obviamente, o time da TAG está trabalhando junto com Petrobras e os outros atores para estruturar isso na melhor estrutura possível. Da estrutura acionária da compra inicial, porque tem já uma novidade também, né? Foi quem comprou, estou tentando minimizar aqui esse painel aqui, ok. Foram a EBE e GDFI, são 2 partes do grupo da Engie e CDPQ, nessas porcentagens que vocês estão vendo aqui no lado direito. Eles capitalizaram a Aliança Transportadora, que foi basicamente o veículo que comprou da Petrobras 90%, porque no início foram 90% a ser vendido. E nesse nível também entrou o financiamento que vamos ver daqui a pouco. No final da transação, em vários, vamos dizer, passos da transação, fizemos também um reverse merger dessa aliança dentro da própria TAG, que viabilizou basicamente o drop-down da dívida, que obviamente para nossos lenders e parceiros financeiros, obviamente mapeado desde o início é importante, fica obviamente mais perto dos cash flows, um acquisition finance, então um project finance de verdade, sem recurso para acionistas. Então foi importante obviamente estruturar nessa maneira. Então no final, a TAG, basicamente, né, as acionistas, o consórcio que tiveram um shareholder agreement entre eles, obviamente, passaram a ter 90% da TAG e Petrobras ficou com 10%. E esse aqui, obviamente, é uma novidade velha, vamos dizer, porque esse ano já também o mesmo consórcio comprou as 10% remanescentes da Petrobras, também com uma transação de M&A. Mas, obviamente, para esse prêmio aqui, que estamos mais falando do financiamento, o foco vai ser mais
sobre o financiamento e a estruturação dessa transação específica. Então, andando um pouco aqui pela apresentação sobre o financiamento e a estruturação da dívida, acho que queríamos mostrar três grandes, vamos dizer, inovações ou, vamos dizer, áreas de atenção. O primeiro é, obviamente, o financiamento e o hedge também, porque vamos ver também daqui a pouco que o hedge também viabilizou muito o negócio de fazer, não só de vamos dizer, um arranjo de FX management, mas também em relação do LIBOR, porque tem um financiamento também em US dollar aqui nesse Acquisition Finance. O leverage overall, né, chegou a 70% da valor da transação, então foram 33,5 bilhões de EV, então estamos falando aqui de 14 bilhões de reais e aproximadamente 9 bilhões via USD Finance, tá? Que ficou também 100% em US dollar e permanece em US dollar, vamos ver daqui a pouco. A estruturação, como eu já falei, um ponto de atenção foi a incorporação reversa para viabilizar para nossas lendas realmente descer para o ativo depois da compra, porque é um leverage buyout, então você não consegue botar essa dívida que tive espaço na TAG, bastante espaço, na verdade, para alavancar, mas obviamente esse só pode acontecer num segundo momento, enquanto a Petrobras já recebeu o dinheiro, né, pela compra das 90%. E o terceiro ponto, que vamos ver depois também, é que as termos e condições, dado que 70% do EV venha do financiamento, obviamente as termos e condições, trabalhamos bastante, brigamos bastante com nossos parceiros financeiros para as melhores condições. E no final, ficamos em quase menos que 1% de diferença do segundo colocado. Então, a competição também, um ponto de atenção, foi um projeto bastante competitivo e não tão fácil do timeline do processo do bid, que vamos ver também, ver mais no detalhe. Então, entrando um pouco mais na área do financiamento e da estruturação da dívida, vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, em cima do slide aqui, um pouco as receitas do negócio, como eu falei, contratado de longo prazo. Então, em princípio, você pode pensar que deveria ser uma coisa fácil, mas obviamente estamos sempre enfrentando, né, também o sweet spot do mercado, do tamanho da transação, né, 14 bilhões de dívida em uma vez só. Eu acho, se não me engano, é o maior financiamento em moeda brasileiro por hoje. Talvez tive um outro, mas acho realmente muito grande. E obviamente o US dollar, né? Vocês estão vendo aqui na tela também vamos dizer, os cash flows nas receitas que usamos para o sizing do dólar, e nós tentamos de usar o máximo possível desses dólares para estruturar a dívida em dólar, que tive ainda assim uma complicação de FX que vamos explicar mais na frente, mas em princípio a raciocínio foi, vamos usar esses cash flows que são indexados ao dólar para trazer um financiamento em dólar, e com isso basicamente build a natural hedge para esse financiamento, e com isso também aumentar nossa competitividade, porque obviamente o FX, né, sabemos tudo, uma dívida em dólar dá bastante poder de compra também no momento do bid, porque o bid foi 100% em reais. Então, esse também uma coisa importante de lembrar. Então, basicamente, usando esses cash flows em dólar para já levantar uma dívida em dólar e usar esses recursos em reais para viabilizar a compra. Obviamente, as duas dívidas grandes, né, foram com condições, então, mas nós usamos 100% do fluxo do dólar para a sizing da dívida, usando 12 anos, tá? Temos 14 anos de cash flows aqui, então deixamos 2 anos de tail, e o sizing da dívida foi feito em 12 anos. Porém, dado que não tive liquidez e não teve profundidade de um syndicated loan facility de 12 anos imediato, de non-recourse acquisition finance, com as USD lenders, nós montamos um hard mini perm, ou seja, uma dívida que está sized em 12 anos, como se estivesse amortizando em 12 anos, mais um hard stop depois de 8 anos, com um balloon, obviamente, do parte não amortizado. E nós interessamos esse risco do balloon também interessante, eu acho, uma estrutura inovadora. No lado do BRL, ficou um pouco mais plain vanilla, foram 7 anos que vemos foi o sweet spot dos nossos parceiros, que
tive uma maior liquidez e uma amortização basicamente linear em reais e fully amortizing, ou seja, sem balloon. Covenants financeiros, obviamente tive índice de cobertura de dívida, tive debt equity também desde o início, que obviamente, dado que são dívidas que são se amortizando, está relativamente, vamos dizer, simples, ou vai se desalavancar relativamente rápido, né, 14 bilhões de reais, né, amortizando em 7 anos, basicamente quase linear. Então, esse obviamente desalavanca a companhia bastante. Agora, só em relação desses dois tranches, né, que obviamente no momento foram juntos, né, levantando juntos, a dúvida que, vamos dizer, a discussão que tivemos bastante com nossos lenders é que, os brasileiros com 7 anos, eu USD lender, estou com 8 anos, então já estou júnior em relação do tenor, e também tem um balloon. Então, eu preciso de algum mecanismo de, talvez, vamos dizer, mitigar meu risco. E o que fizemos, basicamente, é que, obviamente, nós queremos refinanciar essa dívida de dólares antes de chegar no prazo, mas mesmo se não for possível, nós, basicamente, teremos um cash sweep e um pledge do Debt Service Reserve Account, que foi replaced com uma garantia, tanto que os cash flows depois do 7º ano, que são completamente desalavancados no lado BRL, como uma garantia para as financiadoras em dólar. Ou seja, não refinanciou o balloon até o 7º ano, você entra num cash sweep bastante agressivo, obviamente, para repagar essa dívida. E tive também, obviamente, um Debt Service Reserve Account para o USD e para BRL, que usamos como garantia para esse balloon. Ou seja, obviamente, não é nossa estratégia, mas deu um de-risk bastante inovador para não usar outras garantias ou outras obrigações para o financiamento em US dólar. Talvez outra coisa para dar um highlight aqui, eu acho no financiamento, eu acho que foi o maior non-recourse acquisition finance já realizado no Brasil, então, em soma, quase 6 bilhões de US dollars. Os financiamentos tinham que adressar esse mitigation do FX, né, dado que a receita em dólar não se equaliza nos mesmos momentos que você tem que fazer serviço da dívida, desculpa. E, obviamente, o de-risk para as lendas foi essencial para realmente entrar junto com a gente, side by side, nesse negócio. Então, entrando um pouco como foi mitigado esse intra-year risk, né, que sempre chamamos. Basicamente, o que o contrato com a Petrobras em relação do indexador ao dólar diz é que cada ano a Petrobras fixa um valor em dólar, tá? Usa o dólar de novembro, por exemplo, e vai fazer os pagamentos mensais usando esse dólar que vai ser ajustado só uma vez por ano. Obviamente, e depois desse ano, vai ter um look back, e esse vai ser o quê? O dólar foi diferente nas datas de pagamento mensais, então vamos te dar né, o receber a diferença, então vai para ambos os lados, para equilibrar, para fazer esse make-whole. Só que esse não casou com o serviço da dívida, porque a dívida, obviamente, semi-annually foi usual. Então, nós tivemos que criar algum mecanismo tem como de garantia para nossos financiadores que vamos ter a caixa em dólar suficiente para pagar em dólar quando a dívida tem o serviço. E o que fizemos, basicamente, dado que tive esse look back com a Petrobras, o problema não foi tanto um risco de cambial, mas foi muito mais um risco de timing e descasamento dos pagamentos do juro e amortização. Então, nós dimensionamos, junto com nossos financeiros, nossos lenders e financial partners, uma estrutura onde temos um revolving FX facility em DRL, que vai possibilitar que, se falta um mês, porque o US dólar realmente está mais forte e você quer mandar dinheiro para fora para fazer a reserva para a dívida, para a amortização, você faz um drawdown desse FX Facility, e se no mês seguinte o dólar mudou, mas você ainda está sendo pago com o mesmo reference do FX, você consegue repagar esse Revolving Credit Facility, ou FX Facility,
e usar o recurso que você tem para botar no exterior para poupar para os próximos serviços da dívida. Então, na verdade, foi uma ideia de usar uma facility em BRL para sempre ter o dinheiro suficiente para fazer o câmbio e botar 1/6 da dívida do debt service no exterior. Porque não adianta esperar até o final do ano, tem talvez um make-whole com a Petrobras, mas nesse momento o FX já mudou. Ou seja, você não consegue replicar o mesmo FX que se passou 10 meses atrás. Então, essa foi uma ideia de como mitigar esse FX sem usar nenhum instrumento financeiro de hedge. Então, foi basicamente essa a ideia. Fora do hedge, nós tivemos algumas complicações ao longo do tempo, não sei se vocês acompanharam, talvez começando com o timeline do M&A, foram quase 2 anos de trabalho de fechar essa estrutura. O bid process, dado também das exigências do TCU, foram bastante desafiador para o grupo de bidders, né? Então, para o comprador foi bastante complicado. Nós iniciamos a transação aqui no novembro de 17, fizemos com um NBO, depois tive obviamente um due diligence e uma proposta vinculante, que foi em maio 18, mas entre vamos dizer, antes de ser selecionado como preferred bidder, nós tivemos um liminar que basicamente paralisou a negociação com a Petrobras. Mesmo assim, nós continuamos trabalhando com nossas lendas e no financiamento, acreditando que esse liminar vai ser revertido e que podemos retomar as negociações. Então, basicamente, nós fomos o preferred bidder, nós fomos até, negociamos o SPA com a Petrobras, mas depois a Petrobras usou nosso SPA, forneceu para as outras bidas e tive um so-called rebid. Então, todo mundo, de novo, bidando no mesmo SPA, nas mesmas condições, para realmente garantir que a Petrobras recebe um preço comparável com as mesmas condições de todo mundo. Esse, obviamente, deu muito desafio na estruturação da dívida. Vocês podem imaginar que, obviamente, o mercado muda todo dia. Então, fixar essas condições de financiamento e obter também um firm commitment, porque, obviamente, a Petrobras não permitiu de ter um financing out, ou seja, uma vez botando o bid, você tem que honrar, não pode dizer que agora o meu financiamento, infelizmente, não fechou, eu não vou comprar. Então, essa estrutura, vamos dizer, de M&A, né, que foi com várias etapas e com 2 liminares, inclusive, basicamente deu vamos dizer, razão para estruturar essa dívida um pouco diferente de normalmente seria normal para fazer. Então, no momento do rebid, que é o último bid, o último envelope para botar, já com SPA tudo negociado, todo mundo todo mundo bidding com o mesmo SPA, nós precisaríamos um commitment dos bancos para o financiamento, para o volume e para as condições, porque, obviamente, com uma transação de 33 bilhões de reais, 70% de leverage, mesmo pequenos ajustes para sponsors, CDPQ, Engie, no caso, deram muito mudança no retorno, então foi realmente expressivo e foi necessário de realmente ter um firm commitment dos bancos. E o processo da Petrobras, que vocês estão vendo aqui no timeline, embaixo do slide, eles exigiram uma validade do bid para 90 dias, que, obviamente, no mercado financeiro é um pouco uma eternidade, né, basicamente. Então, para a gente, foi importante que até tenha a confirmação que levamos a TAG, nós não vamos incur ticking fees para esse commitment. Então, negociamos bastante com nossos parceiros e foi muito importante que todo mundo nos apoiou de ter o commitment, basicamente, sem custo conectados, até a confirmação do binding bid foi bem sucedido. A partir desse momento, obviamente, o ticking fee foi incurred e no final pagamos também um commitment fee para esse commitment dos bancos. E no hedge, porque no hedge, vamos entrar um pouco nessa inovação do hedge do LIBOR, porque, obviamente, o US Dollar Financing foi conectado com o LIBOR. Também a mesma coisa, nós precisamos um hedge já no momento do bid, basicamente firme, mas
se não dá certo o deal, vamos dizer, se não dá certo uma vez que bidamos e ganhamos e nós contratamos esse hedge do LIBOR, mas não fecha para qualquer razão, obviamente o mark-to-market ficaria muito dolorido para a gente. Aí negociamos um deal contingent hedge, que eu queria entrar também, só 2 minutos aqui, rapidinho, nesse deal contingent hedge. Então, esse foi o primeiro deal contingent hedge que foi executado onshore no Brasil, com janela de execução, ou seja, nós tivemos a oportunidade de estruturar um deal contingent hedge sobre LIBOR, que podemos exercer em qualquer momento em um determinado prazo, e o começamento, vamos dizer, o LIBOR, a amortização e o fixing do LIBOR tem uma janela de execução, porque obviamente nós não sabíamos exatamente quando os CPs vão fechar e quando vamos realmente tirar o financiamento do papel para realmente ter um desembolso, e a partir desse momento, obviamente, você precisa o LIBOR hedge, porque nós estamos não um bom dono do risco de um floating LIBOR, e nós fizemos o sizing, como vocês sabem, bastante assertivo sobre os US dollar flows, então não queríamos esse risco in-house, e nós queríamos um LIBOR hedge, ou seja, um fixed rate. Nesse sentido, nós teríamos que estruturar esse deal contingent hedge, ou seja, se não fecha o deal no final, não tem settlement. O contrapartida desse, obviamente, foi um LIBOR um pouco mais alto, né? Então, você fecha um LIBOR com melhores condições para os bancos, né? Recebendo in the money, if you wish. Mas você tem a certeza, se o deal não fecha por qualquer razão, não tem um mark-to-market. E, obviamente, a janela que eu já expliquei. Então, esse aqui foi também uma inovação que, até nesse momento, não foi feito no Brasil. Teria que ter onshore, porque foi a única maneira de ter esse hedge tax efficient para os settlements do hedge, sendo positivo ou negativo. Passando um pouco do último ponto aqui para apresentar o reverse merger. Então, o reverse merger também uma estrutura, acho que já foi feito no passado, mas obviamente com o tamanho do leverage e com o tamanho da transação bastante, vamos dizer, bem discutido com todo mundo envolvido, inclusive a Petrobras. E basicamente, como vocês estão vendo aqui no bullet 1 aqui, os credores entraram na BidCo, porque esse foi o primeiro passo de comprar as 90% das ações, e depois tive um reverse merger, ou seja, o BidCo foi merged dentro da TAG, então TAG foi o surviving entity aqui desse reverse merger, e tive uma descasamento, obviamente, dropping down, né, essa dívida vai desbalancear, porque é um patrimônio líquido negativo, de novo, né, o shareholding desejado entre a Petrobras e o consórcio. Aí tive um segundo compra já pré-alinhado dessas ações, de novo estabelecer o 90-10 entre o consórcio e a Petrobras, e esse foi, obviamente, tudo estruturado e combinado com a Petrobras destilagada. Então, esse foi um pouco a transação. Agora, eu falei até mais que 15 minutos. Tem aqui um mini tombstone também, foram bastante bancos envolvidos. No lado da companhia, nós negociamos e coordenamos todos esses lenders, então não tive um financial advisor por fins do financiamento. Tivemos aqui nossos parceiros, todos são mencionados aqui. Hoje em dia já foi mais sindicado o financiamento, e o time da TAG está monitorando e trabalhando junto com nossos lenders para potencialmente talvez refinanciar o balloon e achar a melhor situação. Então, esse foi um pouco aqui a apresentação da TAG. Entendi. Muito obrigado, Sebastian. Foi uma transação muito bacana. É muito raro, né, você fazer um leverage buyout que você não tem 100% das ações do alvo, né? Onde você vai fazer a alavancagem. E no seu caso, que vocês resolveram isso negociando antes com a Petrobras, que era a vendedora e acionista minoritária, como seria feito. Então, de fato, foi uma solução muito inteligente. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto isso, mas não sei, achei muito bacana. A gente tem algumas dúvidas aqui
aqui no chat, e eu queria saber, não sei se os membros da banca não querem abrir o microfone e fazer a sua pergunta diretamente, mas eu também posso fazer a pergunta eu mesmo, e será um grande prazer apoiar aqui nessa interação. A primeira pergunta era sobre a debênture verde. E rapidinho, Alex, o Bifuco perguntou, né, como se efetua a certificação da debênture verde nos órgãos competentes? E depois, lá embaixo, tem uma pergunta sobre greenwash. Calma aí que eu vou achar ela, que eu achei boa também. Eu estou com ela na minha tela aqui, se você... Achou ela, né? Qual ver a pergunta? Esse produto não seja questionado pelo mercado como greenwashing, ou seja, como garantir que a iniciativa verde é fidedigna, haja vista que não existem padrões formais internacionais que definam essa característica. Pergunta da Magali. Perfeito, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela segunda, e aí a gente responde a primeira. Na verdade, Magali, a gente não tem, hoje não existe no mercado nacional uma obrigatoriedade de um parecer de segunda opinião. Então, a garantia aqui para o investidor é que, efetivamente, a gente contratou a Citaui, que é uma instituição hoje brasileira, mas vinculada à Vigeo, que é uma instituição internacional de rating muito respeitada, uma das maiores do mundo, para nos dar um parecer de segunda opinião que segue uma taxonomia do Climate Bonds Initiative, que é hoje o que melhor regula, vamos dizer assim, o mercado, principalmente europeu, de emissão de título verde. Então, efetivamente, esse parecer de segunda opinião, ele é renovado anualmente. Então, efetivamente, na prática, a gente até poderia, se não continuar seguindo os princípios e os compromissos estabelecidos nessa emissão, perder o título verde, né? Porque efetivamente isso é revisado anualmente. Então, essa é a forma de blindar um pouco a emissão de um risco aí, de um questionamento do próprio mercado sobre o greenwash. Quer dizer, trazer um independente com experiência, respeitado, que está vinculado a princípios internacionais, a uma taxonomia internacional conhecida, e com isso, com revisões anuais, assegurar que a companhia efetivamente está aplicando os recursos dentro daquilo que é a taxonomia definida para que esses recursos tenham recebido a titulação verde. Ok, bom, e a primeira, com relação a regulador, hoje não existe uma regulação no Brasil que exija, sequer, como eu comentei, o parecer, né? Você simplesmente diz que essa debênture é verde, claro que aí apresenta o parecer de segunda opinião, mas é um compromisso muito mais com o investidor do que com o regulador, efetivamente. Mas é óbvio que, a partir do momento que ele passa a ser um compromisso com o investidor, na escritura da emissão, óbvio que o regulador vai olhar, mas não existe hoje, no Brasil, o regulador não vai dar nenhuma característica, né, não vai emitir uma opinião sobre essa debênture ser verde ou não ser verde. Boa. Temos agora uma pergunta para a emissão da Petrobras. O Bifuco perguntou como é que vocês atualizam as informações relevantes aos administradores de entidades investidoras. E tem uma outra pergunta aqui, quão importante é o selo da Petrobras para viabilizar uma transação como essa, né? Porque aí a Rafaela Yamamoto justifica, né? Um percentual muito pequeno de empresas no Brasil tem acesso a esse mercado. Como você acha que essa operação podia contribuir para as outras empresas? Opa, obrigado pela pergunta, pelas belas perguntas. Vamos lá, em relação à atualização, a gente está sempre, em primeiro lugar, né, junto com as demonstrações contábeis trimestrais que a Petrobras divulga, a Petrobras também divulga o seu chamado release de resultados, que é basicamente não só um resumo, mas também tem os próprios comentários da empresa sobre todos os resultados daquele trimestre. Além disso,
frequentemente através de fatos relevantes, comunicados ao mercado, tanto aqui, né, no Brasil, tanto lá fora, através de arquivamentos na SEC, tudo que for relevante, tudo que a Petrobras considera importante a ser divulgado para os investidores, a gente divulga. Né? Então, é frequente, a Petrobras é uma das empresas que mais divulga comunicados, né? Exatamente pelo seu compromisso de transparência com os investidores. Já em relação à segunda pergunta, a Petrobras, sempre os investidores, cada vez mais investidores vêm conseguindo acessar os mercados lá fora. Né? Talvez não tão através de uma estrutura complexa como essa que a gente fez, mas pelo menos com emissões mais simples, emissões chamadas plain vanilla, na qual a companhia simplesmente emite um título e se beneficia, por exemplo, do momento atual de juros bem baixos. Geralmente, para testar a confiança do investidor lá fora, as outras empresas ficam esperando que ou a República ou a Petrobras vão ao mercado no início do ano, né, para meio que abrir o mercado de captação lá fora e aí depois dar confiança para os investidores e para as próprias empresas brasileiras de que a procura por papéis de empresas brasileiras, e a partir daí o que a gente vê nos anos bons, né, é uma série de empresas indo. Esse ano já houve uma série de emissões aqui de empresas brasileiras. Evidentemente não é um mercado que qualquer empresa consegue acessar, mas o número de empresas é cada vez maior. Né? Só ver aí esse ano, inclusive várias empresas, você fala que nunca, empresas de varejo aqui do Brasil, que em princípio teriam dificuldades de acessar lá fora, fizeram o seu debut lá fora, emitiram pela primeira vez um título com bastante sucesso. Então, acho que pode não ser através de uma estrutura que vai ser exatamente replicada, mas a estrutura, o fato da Petrobras ir a mercado e fazer operações com sucesso, eu acho que dá muita confiança para os investidores de investir no Brasil, em papéis de empresas brasileiras, e dá confiança das empresas brasileiras de que elas podem colocar os seus papéis lá fora também. Muito bom, muito bom. Vamos para o Sebastian. Uma pergunta para a TAG, assim, a gente fica democrático, distribuído, depois o Paixão tem uma pergunta para o Alex Monteiro. Sebastian, está pronto? Are you ready? Não, está tudo certo. Está tudo certo. Eu já estou vendo aqui. Uma é sobre a abertura do mercado, né? Isso, tem duas perguntas sobre a abertura do mercado, uma do Guilherme e a outra da Magali. Eles estão preocupados como é que a abertura do mercado impacta a operação da TAG, a alavancagem, os covenants, e uma última do Bifuco, que acabou de entrar, como é que a TAG justificou a geração de resultados, né, o EBITDA, para honrar o serviço da dívida e amortização. Ele pergunta, isso daqui tem um risco Petrobras no risco TAG? Sim, então, o primeiro, obviamente, está em todo o interesse da TAG abrir mais o mercado, né? Eles são ativamente envolvidos, obviamente, no desenho, né, do mercado de gás. Mais atores, na nossa opinião, vão ajudar, né, a abertura do mercado, mas sendo assim, que não necessariamente sobre, vamos dizer, os ativos existentes, vai aumentar a receita, né? Então, esse é importante também, vai permanecer um mercado regulado, mas, no outro lado, é importante também manter a receita teto, a receita permitida, vamos dizer, dos nossos ativos, porque, obviamente, aqui é uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura igual de uma linha de transmissão, se você pensa nesse mesmo formato. E, em princípio, estamos para a gente, é bom, para a TAG é bom, tem mais atores, tem mais abertura e acessos ao gás adulto, em princípio, que até dá, talvez, espaço para crescer mais. Mas, obviamente, dentro do fluxo de caixa, vamos dizer, garantido, obviamente já tem uma redução também contemplada, né? Então, uma redução da tarifa já está contemplado no base case e que está previsto dentro das amortização dos ativos, né? Então, eu só diria assim, até criar mais oportunidades para a TAG no futuro, uma abertura do mercado, eles são ativamente envolvidos
vamos dizer, desenho da nova regulação, e temos um time focado agora na TAG que está vendo isso, né? Então, eu acho, na nossa opinião, esse é um fato positivo. Obviamente, não pode deixar apagar a TAG, as tarifas comprometidas, né, ou prometidos, mas, enfim, pode, obviamente, ser, porque tem bastante volume também não sendo usado, o negócio aqui é capacidade, então, obviamente, seria melhor e mais leve se tem mais a gente usando, pagando essa tarifa, né, que não deixa de ser uma tarifa regulada. Acho que essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta, não sei se eu entendi 100% a pergunta. Obviamente, hoje em dia, né, 100% do off-take Petrobras, inclusive tem uma estrutura, né, de reserve account junto com a Petrobras para pagar, né, a tarifa, né, que são 100% Petrobras hoje, pela TAG, então tem preferência, né, uma obrigação operacional da Petrobras pagar, né, para esse serviço de capacidade. Então, obviamente, esse underlying risco aqui, dado que a Petrobras hoje é o único cliente, é muito Petrobras, sim. Então, esse aqui, nós quando discutimos com as lendas, nós falamos que sim, tem e deu, obviamente, uma indicação de pricing também, dado que o underlying risco, basicamente, é a Petrobras hoje. Então, esse sim, podemos confirmar. Não sei se eu entendi a pergunta certa em relação do EBITDA, né? Porque o EBITDA, em princípio, tá antes da amortização, né? E interest, não sei exatamente o que é o ponto aqui. Mas, em princípio, só para reforçar, assim, é um risco Petrobras hoje, né? Sendo o principal off-taker da capacidade. Muito bom. Obrigado, Sebastião. Alexandre Paixão, qual é a sua pergunta? Eu, na verdade, tenho duas perguntas, então vamos lá. Vamos começar aqui com o meu xará, Alex. Pergunta aí sobre a operação da ANEEL. Parabéns, as operações, na verdade, todas as três operações muito interessantes, complexas, significativas. Então, começando aqui com a ANEEL, eu fiquei com a seguinte dúvida, né? Fica claro que a operação de dívida, a operação de oferta pública, tinha uma simbiose entre elas, né? E claramente a operação de dívida mais fácil, normalmente menos risco, então o caminho óbvio ir primeiro para a operação de dívida, para a operação de equity depois, e ir para a operação de equity já com a operação de dívida realizada, né? Então, obviamente, fica fácil pensar depois na oferta pública de ações, já tendo o conforto de uma CVM 400, robusta, grande, bem-sucedida, mostrando que há suporte do mercado para um plano de CAPEX aí substancial da empresa, né? Então, isso aí fica claro. Eu fiquei um pouquinho na dúvida e o pessoal na oferta de dívida, porque o use of proceeds de ambos é o plano de CAPEX, né? E se faltasse o dinheiro da operação de equity, assim, houve esse questionamento, houve esse nível de explicação ou de conforto que vocês precisaram dar para o mercado de dívida também? Olha, se o IPO não sair agora, temos o plano B, o plano C, o plano D. Como é que foi essa dinâmica? Alexandre, o IPO foi exclusivamente secundário, né? Assim, era até uma pergunta do mercado, dado o desafio de investimento que a gente tinha, por que a gente não fazia uma componente de primária. Mas a decisão dos acionistas foi, efetivamente, dado o plano de negócio da companhia e a posição de liquidez da companhia, a confiança que a gente tinha na capacidade da companhia de se financiar no mercado, de fazer um IPO exclusivamente secundário. Então, não teve componente de primária no IPO. A dívida veio, então, a endossar essa capacidade da companhia de acessar o mercado de capitais e financiar o seu plano de investimento. Então, bom. Você matou a pergunta quando você explicou que foi secundário. Eu não sabia Exato. disso. Perfeito. Foi exclusivamente Mas, de qualquer secundário. maneira, Sim, então, sem dúvida. E a pergunta para o Sebastião, se eu puder aqui abusar do meu tempo, fazer mais uma pergunta. Eu fiquei um pouco curioso também com a estrutura do mini-perm.
Quer dizer, não curioso, é bem usual fora do Brasil, né? Para operações de Project Finance na América Latina inteira, sai bastante, né? Mas o que você falou do uso de alguma reserva que sobraria no tail ali de um ano, para dar um pouco mais de conforto para os dollar lenders, né? Assim, a dimensão é relevante de uma para outra. A pergunta é assim, eu não sei se eu peguei o fluxo da maneira certa, mas uma operação com mini perm com fluxo de 12, provavelmente um balão de 25% a 35% no final, 30%, alguma coisa do tipo. Mais até, 50%. Uou! Parabéns pela operação, hein? Parabéns. 50%, mas como demos conforto, né? Talvez para... não expliquei também muito bem. Então, basicamente, chegando no ano 7, você basicamente repagar a última parcela da dívida em BRL, tá certo? Então, mas ainda assim, você tem você tem os BRL fluxos, né, da receita ainda existente, eles não acabam depois de 7 anos. Então, esse já te dá um fôlego financeiro, obviamente, no 7º, 8º ano, bastante, porque é basicamente só permanecente a dívida em US dollar. E, além disso, né, tem também, obviamente, tive 2 garantias, sendo completamente non-recourse aqui, do ENGIE e CDPQ, mas o que fizemos como garantia foi o tamanho do Debt Service Reserve Account. Então, em vez de deixar um Debt Service Reserve Account dentro da companhia, caixa, vamos dizer, caixa normal, você dá uma garantia corporativa, né, de um CDPQ, de um ENGIE fora, né, você vai honrar se faltar dinheiro, limitado, obviamente, ao Debt Service Reserve Account, que, senão você não iria dar essa garantia, você teria que deixar o dinheiro dentro da companhia, tá certo? Então, na verdade, foi um upside para a gente, nesse sentido de repatriar esses fundos mais cedo e dar uma garantia, né, com, obviamente, o mesmo tamanho, em vez de deixar dinheiro na companhia. Mas esses 2 garantias, com o limite previsto, obviamente também foram migrados, uma vez que BRL repagou, você não precisa mais essa garantia para a dívida em BRL. Então, essa garantia, você pode basicamente dar essa garantia no mesmo valor para as USD lenders. Então, as USD lenders, eles basicamente analisaram, eu tenho um ano de fluxo de caixa quase unleveraged da companhia, que eu vou fazer um cash sweep, e eu tenho 2 garantias, uma de Debt Service Reserve Account no tamanho do BRL e uma Debt Service Reserve Account Guarantee para 6 meses de dívida de USD. Isso tudo junto repaga os 50% do balão. Ou seja, eles tiveram, né, a certeza no modelagem, obviamente depende um pouco do FX, no momento que acontece, né? Mas eles tiveram uma visibilidade de, se não tem refinanciamento até chegar ao balão, tem um mecanismo de cash sweep e de uma garantia que é suficiente para repagar no base case o balão desse financiamento. Esse deixou eles tranquilo. E esse até foi uma inovação, desculpa falar tanto, porque se você vai botar ambas as dívidas para 7 anos, você não teria esse efeito do ano unleveraged cash flow. Então, nós puxamos muito para as USD lenders e explicamos, não, é melhor para todos nós se você consegue ir um ano a mais, porque nós podemos dar esse ano de unleveraged cash flow para você, além das garantias que não precisa mais do BRL Financing. E com isso, eles não ficarão realmente junhos, né? Legal, bacana, parabéns. Obrigado. A gente apareceu uma pergunta aqui para o Alex Monteiro. O Carlos Choqueta está perguntando sobre as debêntures verdes, né, que são incipientes no Brasil. Por quê? Por que a Neoenergia buscou esse tipo de financiamento e qual que é o benefício de ser protagonista em questões de ESG? Acho que a gente está num mercado cada vez mais competindo por capital, né? E acho que a gente, como país, acaba saindo um pouco atrás, né, sobre esse aspecto. O mundo está bem à frente da gente, se a gente pensar em Europa, que já assumiu um protagonismo muito grande com relação a isso. E aí é importante que a gente, como setor privado, de fato, assuma esse protagonismo e faça um movimento até push, né? Porque a gente não tem... Esse ano a gente começou a ver de forma mais estruturada e organizada, os fundos aí trazendo as assets, trazendo para a sua estrutura
de análise de crédito, efetivamente componentes ASG, né? Mas isso é algo que aqui no Brasil ainda é bastante recente. E a gente entende que a gente tem que, de fato, protagonizar isso, porque a gente, no fundo, concorre por capital e a gente precisa protagonizar, como setor privado, esse tipo de iniciativa exatamente para mudar e para contribuir para a mudança dessa imagem do que é fazer negócio no Brasil, né? E eu tenho certeza de que a maioria das empresas, estamos aqui com 3 empresas da melhor qualidade em termos de responsabilidade socioambiental e de governança, né? Cada vez buscando melhores patamares. Então é importante que a gente assuma esse protagonismo para conseguir efetivamente ser competitivo por capital. Essa basicamente é a razão. Muito bom, muito bom. A gente já está chegando ao fim do nosso evento. As transações, né, foram realmente impressionantes, as 3. Como eu disse no começo, qualquer um que for eleito como ganhador, eu acho que vai fazer jus ao prêmio. As 3 transações têm razões para estar aqui como finalista e para ganhar o prêmio. Eu queria fechar com vocês, as estrelas da noite. Guilherme, depois vamos fazer a ordem das apresentações. Alex, depois Guilherme, depois Sebastião. 1 minuto para fechar. Ixi, calma aí, que apareceu mais uma pergunta aqui. Bom, essa pergunta é muito complexa, Bifuco. Ele quer saber como é que a TAG contabilizou direitos no ativo e tarifas no passivo. Isso... Vamos fechar, senão a gente vai passar do horário. Depois a gente responde o Bifuco offline, tá bom? Então, Alex, 1 minutinho para você fechar, depois Guilherme, depois Sebastião, e a gente encerra hoje aqui o evento. Perfeito, obrigado, Securato. Parabenizar aí os colegas pelas belas apresentações e operações, e mais uma vez ressaltar aí a importância e o protagonismo que a Neoenergia quer ter nesse setor de emissões sustentáveis. É uma necessidade hoje, né? E a gente precisa, mais uma vez, como setor privado, estar cada vez mais, de fato, movendo esse setor, movendo o tema finanças sustentáveis, e isso vai nos diferenciar e vai trazer a gente a um patamar de competitividade que a gente precisa estar para atrair capital. Obrigado a todos. Obrigado, Alex. Saraiva. Agradecer também a todos, né, ao IBEF, aos patrocinadores, a todos os colegas aí. Acho que as apresentações foram incríveis, né? Acho que todo mundo aprendeu aqui, vendo. Eu particularmente aprendi muito vendo as outras operações, aos membros da banca, né? E agradecer aí ao Securato e ao IBEF a oportunidade de estar aqui, né? E reforçando que assim, é sempre um prazer para a Petrobras estar aqui. A gente já teve em outras oportunidades, é sempre um prazer poder estar apresentando uma operação sempre inovadora, né, e que agrega valor, como a gente já colocou ali na apresentação, tanto para os nossos investidores, tanto para a Petrobras, tanto para o Brasil. Muito bom, muito bom. Doutor Sebastião. Eu queria também parabenizar todo mundo para as apresentações, né? Repetindo um pouco, não quero trocar a cadeira com vocês para decidir quem vai levar esse prêmio aqui. Eu acho uma escolha difícil, com certeza, mas assim, eu deixo para vocês decidir. E acho em relação da transação, de novo, só levantando que obviamente é um team effort, eu acho mostrou muito bem como todo mundo trabalhando junto, né? Também companhia, advogados, os bancos, etc., como podemos também fazer transações realmente incríveis. Eu acho que foi bom também para o momento do Brasil ver uma privatização, se você quer dizer assim, desse tamanho saindo, com certeza, mesmo com alguns desafios, mas eu acho valeu super a pena para a Petrobras, para a companhia, para a consórcio, para as lenders. Então, realmente um win-win-win, vamos dizer assim. Estamos bastante orgulhosos e estamos aqui para crescer mais no Brasil. Então, queria também agradecer a todo mundo. Muito bom. Então, em nome do IBEF, eu agradeço a todos os apresentadores de hoje, agradeço a todos os participantes, a toda a nossa audiência, aos membros da banca e os associados do IBEF.
e ao nosso patrocinador. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e um grande abraço.